A paz, igreja. Felizes, como diz o nosso bispo. Trouxeram o coração nessa noite. Trouxeram, né? Glória a Deus. Deus vai falar nessa noite. A gente quando sobe aqui não tem nada para oferecer. Mas o banquete vem do alto, vem do céu. Então, sem mais demoras, vamos orar? Você pode se colocar de pé, por favor. Vamos buscar a face daquele que já está nesse lugar. Aquele que é digno de receber toda a glória, toda a honra. Amém, irmãos? Deseje verdadeiramente que Deus fale com você nessa noite. Porque Deus quer falar. Algo novo que Deus quer fazer nesse lugar. E às vezes é muito necessário que a igreja se alinhe no propósito do Senhor. Então, se alinhe hoje. Então, se tiver que se render, se renda hoje. Se tiver que se dobrar, se dobre hoje. Né? Mas não a vontade nossa, não a vontade do Senhor. Né? Que assim o Senhor possa, de verdade, falar com cada um de vocês. Porque a palavra fala, irmãos. Porque Deus fala. E Ele quer falar com cada um de nós, nesta noite, neste lugar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos, Pai, te louvar, queremos te agradecer, Senhor. Deus, nós queremos, ó Pai, engrandecer teu nome nessa noite. Nós te convidamos, amigo, Espírito Santo de Deus. Senhor, sopra neste lugar. Sopra, Deus, e enche, Senhor, desse lugar da tua presença. Enche esse lugar, Senhor, da tua glória, Pai. Deus, que o céu se abra nesta noite, Pai. Senhor, sobre este lugar. Deus, sobre a vida da tua igreja. Senhor, trazendo um mover do teu Espírito Santo. Pai, no nome do Senhor Jesus. Deus, eu quero te pedir nessa hora que tudo possa ser alinhado nessa hora. Corpo, alma, espírito, mente e coração. Vontade. Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero te pedir, Senhor Deus, nessa noite. Deus, fala com o teu povo. Deus, porque eu não tenho nada para dar, mas a palavra é tua, o povo é teu. Deus, esse altar é do Senhor. Então eu quero te louvar nessa noite, Senhor, e quero te pedir, Deus, arranca todos os tampões dos ouvidos, Pai. Deus, que os seus filhos possam ouvir nesta noite, Deus, a tua palavra. Deus, arranca toda a viseira dos olhos, tudo aquilo que eles não conseguem ver com clareza, que hoje haja, Senhor, Senhor, no nome do Senhor Jesus, a visão restaurada, restabelecida nessa noite. Clama a ti, Senhor, que haja um coração, mas não um coração duro, mas um coração de carne. É um coração que agrada ao Senhor. É um coração que se renda ao Senhor. Então que haja, Senhor, um quebrantamento no meio da tua igreja. Quebranta, Senhor, os nossos corações. Quebranta, Senhor, o nosso espírito diante de ti. Quebranta, Senhor Deus, a nossa vontade. A nossa vontade. Mas que toda fortaleza não prevaleça, Senhor, neste lugar, nesta noite. Porque declaramos, vai ruir nesta noite. Na autoridade, Senhor, do poder do nome de Jesus. E as palmas louvem ao Senhor. E as palmas é para aquele que é digno. Ele é digno. O Senhor é digno. Digno do quê? De louvor, de poder, de glória. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas almas. Ele é o bispo das nossas almas. Ele é o bom pastor. E Ele está no nosso meio. O pastor Jesus, Ele está aqui. Ei! A festa nessa noite. Porque a mesa já está posta. A mesa do Senhor já está posta nessa noite. E a presença dEle está aqui. A presença do Todo-Poderoso se faz nesse lugar. Porque eu creio na palavra. Eu creio na palavra de Deus. E ela não vai voltar vazia hoje. Em nome de Jesus. Eu contei uma experiência hoje de manhã, mas eu quero contar de novo. Porque coisa boa a gente conta, né, pastor? Eu quero falar
Porque hoje é um dia de encontro. Deus marcou encontro com a igreja hoje. E Deus vai marcar corações aqui hoje. Eu estive buscando essa palavra e orando, jejuando pela igreja. É o mínimo, né, que a gente pode fazer diante de tantas coisas que o Senhor nos dá e nos oferece. E durante o meu devocional, eu gosto muito de tocar violão. Eu estava tirando cifras, não falei isso de manhã, e ali preparando os louvores, né, e adorando ao Senhor, e de repente o Senhor falou comigo. E Deus falava ao meu coração assim: você lembra dos dias lá atrás? Porque assim, irmão, começou a me dar uma saudade, assim, dentro do meu coração. Deus me trouxe a lembrança, toda a minha caminhada, toda a minha história, até os dias de hoje. E a palavra do Senhor fala que Deus, Ele traz à memória aquilo que nos dá esperança. E eu quero falar uma coisa, eu estava tão perdida, sem rumo, né? Eu aprendi costumes da minha família, trouxe tudo isso para a minha vida, tudo isso teve uma consequência, né? Eu não fui direto para o Evangelho, porque eu não conhecia Jesus, e onde a criança é criança, então ela segue os pais, e ela segue a cultura dos pais, né? Então eu fui criada assim, mas um dia eu tive um encontro com Ele. Assim como você teve, assim como eu tive. Mas o Senhor me fez voltar lá atrás e falar comigo. O dia que eu me converti e o dia que eu aceitei a Jesus. E eu confesso que ali eu comecei a chorar. E chorei muito. De uma forma abundante na presença do Senhor. Porque o Senhor me tocou e Ele mostrou a minha história. Ele mostrou o jeito que eu era, da forma que eu estava. E eu queria fazer isso com você hoje de manhã. Porque muitas vezes nós recebemos a Jesus, mas nós esquecemos de onde que Ele nos tirou. Muitas vezes nós conhecemos Jesus e nós viemos com toda a carga que nós conhecemos, todos os lugares que nós pisamos, todas as alianças que a gente faz. Porque quando nós falamos com a boca, nós estamos dando legalidade para tudo isso. E hoje Deus quer tirar isso, Deus quer limpar a casa hoje. Deus quer adornar a noiva. Olha, e a Santa Ceia, olha que tremendo isso. Então eu estou muito feliz e eu queria que você, por um instante, feche seus olhos. Feche seus olhos. Lembra do dia que você nasceu de novo? Você lembra do dia que você teve um encontro com Ele? Como foi seu encontro? Como foi a sua vida com Ele? Se você o recebeu de verdade, eu quero te perguntar uma coisa. Como que você está hoje? Se você fazer uma retrospectiva hoje, do dia que você recebeu Ele até o dia de hoje, o que mudou na sua vida e na sua caminhada? Porque eu preciso perguntar. Porque nós estamos diante de um momento muito especial. E o Senhor diz: eu venho sem demora. Eu venho sem demora. E todos os meses o Senhor está nos lembrando da volta dEle. Porque eu falava assim para o Senhor: Senhor, mas são poucas as ministrações que falam sobre a sua volta, ou sobre o que o Senhor cura, o Senhor salva. A nossa igreja tem muito essa visão e eu louvo a Deus por isso. Porque aqui se prega a salvação. E diante desse questionamento, diante do Senhor, o Senhor me fez lembrar algo. E Deus falava assim para mim: quando a minha mesa está posta, eu estou lembrando o meu povo da minha volta. Fazei em memória de mim até o quê? Até que eu venha. Então, todo mês, o Espírito Santo está falando conosco: eu estou voltando. E às vezes a gente fala assim: meu Deus, mas eu não ouço, né? Ninguém fala, mas o Senhor fala. A palavra dele fala comigo e com você. E às vezes nós chegamos diante do Senhor assim, dessa forma. Mas e hoje? Como que está a tua caminhada? Como que está a tua vida? O momento que você recebeu Jesus, o que mudou? O que mudou na sua vida? Porque é natural a gente tropeçar no caminho, é natural a gente se desviar do caminho, é natural a gente errar, é natural. Mas isso não pode ser algo natural hoje no nosso caminho. Como que está
a nossa caminhada? Eu perguntaria para você hoje. Quando você o aceitou, você o recebeu, você abraçou o que Ele tinha para você, porque Deus, nós nascemos não só para ser salvos, é o principal, sim, mas há um propósito em tudo isso. Há um propósito na minha e na tua vida. Eu queria falar um pouco sobre isso, amém? Abra suas Bíblias, por favor. Em 1 Samuel 7, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Em nome de Jesus. Todos acharam? Amém? Vamos lá. A partir do versículo 1 diz assim: Então vieram os homens de Kiriat Jearim, e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e todos os dias se passaram, até que chegaram 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de dentre vós os deuses estranhos, e os astarotes, e apresentai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Até aqui. Samuel, eu queria fazer um resumo, não vou mudar nada, só se Deus acrescentar hoje. Amém, amados? Então, a palavra de Deus, Deus me deu um título nessa pregação, e eu queria falar, né, Deus mandou colocar, Deus levanta líderes para o chamado nele. Quem tem um chamado aqui? Quem tem um chamado aqui? Hoje é o dia de você romper no seu chamado. Hoje Deus levanta toda a liderança aqui, pastor, em nome de Jesus. Amém, Rodrigo? Glória a Deus por isso. Samuel, então é assim, eu vou fazer um resumo de Samuel. Samuel, ele emergiu, ou seja, ele surgiu como último juiz, no período de juízes, que fala que durou 350 anos. Então, Samuel convocou todo o povo a um avivamento do verdadeiro culto ao Senhor, para um propósito. Então, ele foi um dos estabelecedores de reis, né, porque ele ungiu tanto a Saul quanto a Davi. Então, onde você quer... Então, a minha pergunta é essa: onde você quer chegar hoje? Eu falei nessa manhã que Saul e Davi, eles tiveram a mesma oportunidade de servir, de exercer o seu ministério. Eles tiveram a mesma oportunidade. De escolha. Porque os dois tiveram a mesma chance de cumprir um chamado no Senhor. A gente vê que Saul, ele tinha um coração... não era do agrado do Senhor. Ele era um rei. Ele tinha autoridade porque assim Deus delegou sobre Israel. Porque o povo escolheu Saul como rei. Uma opção de quem? Do povo. E Deus permitiu. Mas chegou um certo momento que Saul errou e se precipitou. A palavra do Senhor fala que ele ia sacrificar. E Samuel se atrasou. E a palavra de Deus fala que ele age de uma forma precipitada. E ele sacrifica antes de Samuel chegar. E a palavra de Deus veio para Samuel, para dizer para Saul que ali o reino dele seria rasgado. E é tão tremendo porque nesse meio tempo Deus estava preparando uma pessoa. Ele estava sendo gerado ainda. Eu acho muito tremendo isso. Então, eu quero dizer uma coisa.
Deus sempre tem algo guardado para um tempo de crise, para trazer o povo de volta à presença dele. Deus estava guardando um jovem chamado Samuel, gerado por Ana em oração. Foi preparado aos pés do Senhor. Segredo, a intimidade. Deus iria apresentá-lo ao povo, e foi o que aconteceu. E Samuel levou o povo a um arrependimento. Então, o que eu queria dizer? Então, a arca do Senhor, quando ela é roubada, a palavra do Senhor fala que ela foi levada. Porque na época dos sacerdotes, Eli foi o último sacerdote, mas a palavra de Deus fala que ele foi rejeitado pelo Senhor. A palavra do Senhor fala que os seus filhos já faziam aquilo que não procedia, aquilo que não devia. A palavra diz que ele tomava as ofertas do altar. E a palavra fala também que ele se prostituía dentro do templo. E ele não corrigiu seus filhos. Ele não advertiu os seus filhos. E a palavra de Deus fala que há uma grande guerra. E eles são ceifados, os dois, Ofni e Finéias. Eles morrem nessa guerra. Aí sobra um daqueles homens que estavam na guerra e chega até Eli e fala: os seus filhos morreram na guerra. E ele fica sabendo que a arca do Senhor tinha sido tomada e tinha sido levada. E a palavra de Deus fala que ele estava sentado numa cadeira. A palavra de Deus fala que ele quebrou o seu pescoço. Ele caiu da cadeira e quebrou o seu pescoço. Oportunidades que Deus dá para que nós façamos tudo diferente. Então a gente olha à luz da palavra de Deus e a gente vê algumas coisas. E a gente precisa relatar algumas coisas. Mas nesse tempo Deus envia um homem chamado Samuel. Um homem segundo o coração de Deus, para que fosse e ele dirigisse o povo. E ele governasse sobre Israel. Porque na derrota como que eu falo? Como que eu posso falar? Do ministério de Eli, ele falhou como sacerdote. E o povo se distanciou do Senhor por conta dos seus filhos, por conta dos seus testemunhos. Eles se desviam e o povo fica sem liderança. Sem liderança. Aí Deus levanta um homem chamado Samuel. O homem queria cumprir um propósito do Senhor. Então Samuel foi um dos últimos juízes. Aquele que falava sobre a vida do povo. E a palavra de Deus fala aqui que a arca foi roubada. E aquele povo ficou subjugado por conta dos filisteus. 20 anos. 20 anos debaixo de um jugo do inimigo. E a palavra do Senhor diz que ele levanta Samuel para conduzir o povo. Mas o povo havia se contaminado com algumas coisas. Porque se tem uma coisa que nos afasta de Deus, se tem uma coisa que nos separa da presença de Deus, é o pecado. O pecado nos separa da presença. E a palavra de Deus que o povo de Israel, sem um líder, eles chegam a tal situação que Samuel intervém e ele fala para o povo. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração vos converteste ao Senhor, tirai de vós os deuses estranhos e os asterotes, e preparai o vosso coração, e servi ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele exorta o povo a tirar os deuses. Ele exorta o povo a renunciar a tudo isso. E ele fala: olha, tira hoje todos os ídolos, tudo aquilo que é deuses estranhos, tira do vosso meio, arranca, joga fora. É muito tremenda essa palavra.
Porque não dá para servir dois senhores. Ou eu sirvo a Ele, ou eu sirvo outro. Ou eu sirvo ao Senhor, ou eu sirvo outros deuses. E um povo, quando ele não tem uma liderança, ele age independentemente. Ele age segundo o seu coração. E isso se tornou um laço na vida do povo de Israel. Só que um dia a conta chega. Porque ela chega. A conta chegou. E Samuel exorta o povo. Olha, limpai a casa. Lançai fora, povo meu, todos os ídolos. Lançai fora todos os deuses. E ali ele fala com o povo. E quando vocês lançarem fora todos os ídolos, preparai os vossos corações. Prepara a sua vida. Aí depois você vem e me serve. E Samuel instruiu o povo de Israel. E o Senhor está nos instruindo nessa noite. Neste lugar. E ele falou, tira, arranca, joga fora tudo isso. E preparai os vossos corações ao Senhor. E servi-los a Ele somente, só a Ele. E é interessante, porque Deus manda limpar. É interessante porque um agricultor, escuta, um agricultor quando ele vai arar a terra, ele vai trabalhar a terra. Ele usa o rastelo. E o rastelo, quando ela tem um contato com a terra, ela rasga a terra. Ela fere a terra. Ela sangra a terra. E é removido tudo aquilo que impede a plantação, plantio. Porque se tem uma coisa que Deus não faz, é lançar a semente dele na sujeira, na bagunça, na desordem. Não! A palavra é santa. A palavra do Senhor, ela é santa. Então, quando ele usa essa ferramenta, ele tira todo tipo de material. Tudo aquilo que não serve. Todo feno, ele tira. Ele ara a terra. Ele ara a terra para o plantio. Para que a terra possa receber a boa semente. Que é a palavra de Deus. É o quê? É a palavra de Deus. Mas o rastelo ele fere. Ele rasga, ele fere, ele sangra. Mas limpa. E depois ele cura. Aí sim, Samuel falou, olha, depois de tudo isso, me apresenta o teu coração. Me apresenta a tua vida hoje. É o Senhor que está falando. Apresenta a mim. E depois que vocês tirarem tudo isso, aí vocês podem me servir. E o povo, o 4 diz assim, então todo o povo, todo filho de Israel, tiraram de dentre si os balaíns e os astarotes, e só serviram ao Senhor. Eles quebraram todos os seus ídolos. Eles lançaram fora. O que precisa ser lançado fora hoje? Na minha, na tua vida. Você teve um momento com o Senhor. E eu falei, quem é o dono do teu coração?
Porque você diz que se converteu. E quando Samuel olha para aquele povo, ele fala, converta-se. Converta o teu coração. Porque quando eu recebo Jesus, eu me converti. Eu não vou servir outra coisa. Eu vou servir a Ele. Somente a Ele. A palavra do Senhor a palavra do Senhor diz que Ele é um Deus ciumento. E Ele não divide a sua glória com ninguém. E eles lançam fora todos os ídolos. Todos. Vem aqui. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Qual é o propósito de Deus para a pedra angular? O propósito de Deus é se manifestar através do corpo. Mas é quando ele estiver ajustado. É quando tiverem a mesma visão. A mesma visão. Qual é a visão? Não é o que eu trago comigo. Não são os meus hábitos. Não. Não é a tradição que eu aprendi, não. Eu tenho que abraçar a visão. Porque eu entendo que todos têm um chamado. E você vai descobrir seu chamado hoje. Disse mais Samuel, congregai todo o povo em Mispa e orai por vós ao Senhor. Eu orarei por vós ao Senhor. Samuel, ele exorta o povo a congregarem. A estarem congregando num só espírito, numa só visão, num só corpo. Porque se tem uma coisa que Deus não faz, é quando nós estamos fora do corpo. Ele vai ajustar isso hoje. No meio da igreja, no nosso meio. O Senhor vai fazer isso. Em nome de Jesus. E muitas vezes, os nossos corações. A palavra de Deus diz assim, Romanos 8. Nada, absolutamente nada, pode te separar do amor dele. Pode te separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nada que você passe pode te separar do amor dele, nem as suas dificuldades. Se você tiver com dificuldade, eu quero te falar, do amor de Deus está com você. E quando nós passamos por essa dificuldade, achamos que Deus está longe. Não, Ele nunca vai se ausentar. Não é a situação que eu vivo que me separa dEle. Não são as diversidades que me separam do amor dEle. Mas são os meus pecados. É quem faz a divisão. É quem me separa da comunhão. Isso sim, me separa do Senhor. É isso que Samuel estava falando o tempo todo sobre o coração do povo. Tira tudo, joga fora, a semente precisa ser lançada. Porque o joio precisa sair. A erva daninha precisa ir embora hoje. A casa precisa estar limpa. E muitas vezes, os nossos corações estão cheios de mágoa. A falta de perdão. O ranço, o rancor.
Isso sim me separa dele. Como que está o seu coração? Como que está a sua vida? Como que está a sua caminhada? Uns vão até o fim, mas o desejo do nosso coração é que realmente você vá até o final. Porque não importa como eu começo, é como eu vou terminar. É como eu vou terminar. Começou bem? Vai bem. Começou mal? Então hoje é o dia de você se ajustar. Hoje é o dia de você entrar na visão, entrar em acordo com o Senhor. Entra em acordo com Ele o mais depressa possível. E a palavra continua falando aqui. E Samuel, sendo um líder do povo. O povo corre para quem? Corre para o líder. E ele dá uma ordem. Congregai. Todos os povos, todas as crianças, todos os jovens, todas as famílias. Congregai. É uma ordem hoje que o Senhor está dando. Congreguem. E é interessante porque o diabo detesta quando a igreja está unida num só propósito. Mas a palavra do Senhor diz que quando Samuel fala com eles, eles começam a jejuar, a orar, a buscar o Senhor. E Samuel fala assim, ó, eu vou estar orando por vocês. Quer ver uma coisa dar errada no meio da igreja? É quando eu ando de uma forma independente. Eu não preciso de liderança. Eu não preciso de um pastor. Hoje eu estou falando porque é o dia do pastor. E a gente age segundo o nosso coração. E o laço vem. E as dificuldades vêm. E o resultado vem. E o problema vem. Se alinhe hoje ao Senhor. E quando o inimigo, eles percebem que o povo se alinharam, porque até então estava debaixo do jugo dos filisteus, debaixo do jugo do inimigo, porque tudo que aquele povo plantava, o inimigo levava embora. Chega de roubo. Nós não vamos mais ser um povo saqueado. Nós não seremos mais um povo saqueado pelo inferno. E o povo foi. Porque o povo virou as costas para Deus. O povo abandonou o Senhor. Agiram segundo o seu coração. Corrige o povo para ver. Fala ao povo. Porque nós precisamos fazer isso. O pastor precisa fazer isso. A pastora Noêmia precisa. O pastor Irã precisa. Eles estão aqui para apacentar. O quanto eu estou debaixo da liderança hoje. Porque Samuel chamou o povo. Então, o que eles fizeram? Eles procuraram o seu líder. A palavra de Deus fala que eles pedem oração porque os filisteus vieram contra eles. Porque toda vez que um corpo está ajustado, cada vez que Deus quer trazer alguma coisa, algum projeto vindo à luz, gerado pelas orações da igreja, gerado pelos pastores, algo se levanta, algo acontece. E os filisteus vieram contra Israel novamente. E a palavra de Deus fala que vieram contra eles, tentando intimidá-los. Mas por quê? Porque eles estavam congregando em Mispa. Porque eles estavam congregando.
Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Ou seja, o que eles estavam falando? Olha, você ora por nós. Você clame por nós, para que o Senhor possa nos dar livramento dos nossos inimigos. Mas Samuel, um grande homem de Deus, ele quer nos ensinar algo nessa noite. E ele fala que ele tomou uma pedra e pôs sobre Mispa e Sem. Não, perdão, irmãos, não é essa palavra aqui. Eu já estou pulando aqui, perdão. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel, e o Senhor diz que trovejou em favor do povo, a ponto dos seus inimigos não alcançá-los, e eles foram exterminados. A palavra de Deus fala assim que o Senhor trovejou aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E ele está sendo derrotado nesta noite. Porque se ele vem contra nós, no nome do Senhor Jesus, nós nos levantamos e vamos resistir ao inimigo. E ele vai ter que fugir de nós. A palavra de Deus fala que a atitude de Samuel não foi orar, mas foi ofertar, gente. A palavra de Deus fala aqui, bem clara. E fala que Samuel, então Samuel tomou uma pedra e pôs entre Zipa e Sem, e o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem nos poupado, apesar de nós, apesar dos nossos erros, apesar da minha falha, da tua. O Senhor tem nos poupado de sermos destruídos pelo inimigo. E o povo declara: até aqui. Será que você pode falar isso? Até aqui o Senhor me ajudou? Até aqui nos ajudou o Senhor? Até aqui. E ele levanta o que é um memorial ao Senhor. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Egrom até Gate, e até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve grande paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou todos os dias da sua vida. Todos o quê? Todos os dias. Todos os dias. Hoje é dia onde o Senhor, nós estamos com a mesa aqui, a mesa do Senhor. A mesa do Senhor está posta. A palavra do Senhor fala aqui, eu deixei esse versículo por último, porque ele é a chave no final. Amém? Então, o que ele fala assim? Ele tomou um cordeiro de mama e o sacrificou o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes deu ouvido. O cordeiro já foi sacrificado. O cordeiro ele já foi ofertado pelo meu e pelo teu pecado. Ele já morreu por mim, já morreu por você. Ele já deu a vida dele pela igreja, pela noiva. E nesta noite, ele nos diz o seguinte: fazei essa comunhão, fazei em memória de mim, até que eu venha. Até que eu venha. Faça
em memória de mim. E nós vamos ceiar com o Senhor nessa noite. Porque tem um grande banquete aqui. E se você errou o alvo, e se você fala, ai, mas a minha vida foi assim. Mas o Senhor fala para você, você não precisa ser assim. Você pode mudar hoje as suas atitudes. Você pode se posicionar, porque o que Deus quer hoje? Posição. A gente falou que aceitou, a gente falou que tem um chamado nele. Quem tem chamado aqui, levanta não, fica de pé. Fica de pé. Você está fazendo um compromisso com o Senhor, não é comigo. Há um chamado hoje no Senhor. Da mesma forma que Ele chamou o povo de Israel. O Senhor nos chama nesta noite. E se você tivesse que deixar algo hoje no altar, porque o altar sou eu e é você, o que você deixaria hoje no altar? Feche seus olhos. O que você deixaria hoje no altar? O que te impede de cumprir o chamado? O que te impede de prosseguir? O que está te barrando? O que está? Porque antes de estar debaixo da liderança, da pedra angular, nós estamos debaixo da liderança do Senhor. O Senhor é sobre nós, o Senhor é sobre a noiva. E se você recebeu algo da parte do Senhor, se você preparou o seu coração hoje para falar, Senhor, eis-me aqui, então o Senhor vai te usar como instrumento. Assim como usou Samuel, Deus vai levantar uma geração de Samuel nessa noite. Mas é uma geração que teme ao Senhor, com interesse de coração, que não olha para trás na hora da dificuldade e abandona a seara. Não, eu tenho um chamado. Eu entendi que eu tenho um chamado nele. Não é o chamado do outro, não, é o seu. Cada um tem uma medida aqui, há uma medida e há um preço, porque a unção tem preço. E você precisa pagar por ela. Como? Servindo ao Senhor. E o Senhor fala assim, Samuel, Samuel. A palavra do Senhor fala que Samuel não conhecia ao Senhor. Ele não conhecia a voz do Senhor. Mas o Espírito Santo sopra nesta noite. E fala, Samuel, eu estou te chamando nessa noite. Samuel, Samuel. Por 3 vezes o Senhor chama. E o Senhor te chama nessa noite. Se você for frustrado na sua caminhada cristã, eu quero te falar nessa noite, há um recomeço para você nessa noite. Há um recomeço para você começar de novo. Comece certo. Seja obediente, não haja de forma independente. Amadureça isso em você. Porque se tem uma coisa que Deus não chama, é criança. Eu era menino, mas no dia eu cresci. Eu já deixei as coisas de menino. Eu deixei de lado por causa do chamado. Samuel foi um menino, mas ele teve que crescer. E ele se tornou um juiz sobre Israel, sobre a vida do povo. Há um chamado aqui para a igreja, porque algo vai acontecer nessa igreja e Deus já está preparando o povo. Mas obedeça ao Senhor. Obedeça àqueles que estão sobre você. Honre eles. Porque eles buscam por você. Eles oram por você. Quem é que te socorre? São eles. Vocês oram pelos seus pastores? Nós oramos, pessoal. Nós oramos, irmãos. Fala. Então nós temos que orar mais. Nós temos que nos dedicar mais.
E falo mais uma coisa, da parte do Senhor. Ovelha não trata pastores. Ovelha não corrige pastor. Quem corrige é o Senhor, porque Ele é o pastor e com o pastor Deus trata. Não se preocupe com isso. Qual é a tua visão? Hoje o Senhor nos deu uma visão. Hoje deu uma visão. Deus deu uma visão neste lugar. E é o quê? Eu preciso cumprir o meu chamado. Está voltando. O Senhor já avisou aqui. E o Senhor vai distribuir os dons conforme o Espírito quer. Porque a gente não escolhe dom. Quem dá é o Espírito Santo. Você sabia disso? É Ele que dá o dom. E as ferramentas também. E o Senhor quer capacitar a igreja dele. Deus quer capacitar a igreja a buscar a presença dele. Então, se eu tivesse que te dar um conselho, assim como Samuel deu para aquele povo, ore mais. Jejue mais. Se consagre mais. Foge do pecado. Foge daquilo que você é fraco. Porque tem muitas áreas que o Senhor quer cuidar, tratar na nossa vida. Mas ainda não chegou o tempo. Então, o que é que Deus faz quando não chega o tempo? Ele esconde essas áreas do inimigo. Até que chega o tempo do cuidado. Até que chega o tempo da libertação. E até a eternidade. A gente precisa de cura e precisa de libertação. Qual é a tua dificuldade para dar um passo hoje para o Senhor? Qual é a sua dificuldade de ouvir a voz dEle? Qual é o impedimento que faz com que você não olhe para a cruz e não entenda o propósito da cruz? E o Senhor nos adverte nesta noite. Porque a palavra do Senhor fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele está sobre vocês. Ele está sobre cada um de vocês nessa noite. O Espírito Santo de Deus. E se eu tivesse que falar mais uma coisa para encerrar, obedeça a Ele. Busque Ele. Consulte Ele. Abrace Ele. Porque Ele vai te conduzir na caminhada. Assim como foi conduzido o povo de Israel. A palavra de Deus fala que houve o quê? Houve paz. Ei! Deus quer te dar paz hoje. Houve o quê? Paz. No reinado de Samuel. E se eu tivesse que declarar alguma coisa hoje, para os pastores dessa igreja, principalmente o pastor líder, que é o bispo. A gente fala pastor, né? A gente está tão acostumado, mas ele é um bispo. E o que faz o bispo? Ele cuida. A responsabilidade dele é enorme. Ele cuida de pastores também. Então, Jeremias 13 vai falar, né? 15. Lê para mim, pastor. Que ele vai dar por pastor, homem segundo o coração do Senhor. Ele vai dar pastores, ele vai dar uma liderança, ele vai gerar pastores, segundo o quê? Segundo o coração dele. E ele vai ser capacitado. Escute, é uma medida hoje que Deus está derramando sobre a vida do líder neste lugar. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com sabedoria e com inteligência. Glória a Deus. Pastor, recebe sabedoria, recebe inteligência, recebe capacitação que vem do bispo das nossas almas. Recebe porque Deus vai te dar essa capacitação de gerar uma liderança sadia, mas não uma liderança doente. Não, sadia. É aquela que vai entender o propósito, é aquela que vai abraçar o chamado. É isso que Deus nos chama nessa noite. E Ele vai levantar uma liderança segundo o coração dEle. E essa liderança está aqui. Ela está aqui. Ela abraçou. Ela abraçou.
ser liderado. Lembra de Saul, que agiu independentemente e sacrificou. Antes de Samuel chegar, cuidado! Deus rasga o seu reino. Porque ele desprezou Samuel. Hoje Deus está avisando, há um temor neste lugar. E que essa palavra traz um temor dentro de você hoje. Cuide uns dos outros, amem uns aos outros. Isso é um ajuntamento que Deus está fazendo hoje aqui. Há um renovo de aliança neste lugar. Alabaçou. Ei, não vai ter mais aliança quebrada, não. Deus, Ele faz um ajuntamento hoje, neste lugar. Não tem divisão, não tem separação. Nós somos um só corpo nele. Nele. Bem ajustado. E os ajustes estão sendo feitos agora. Se você não ama, ame mais. Se você não perdoa, perdoe mais. Se você não suporta, suporte mais. Jesus suportou. E você, a sua cruz é do teu tamanho. Olha o seu tamanho. O meu é pequenininho, mas eu tenho uma guerra, gente. Pergunta para o pastor, ele é pequeno. Mas pergunta a guerra que ele tem. A cruz é do teu tamanho, você pode carregar ela. Você pode andar nela. Você pode se prostrar nela. Você pode se curvar nela. E você será ouvido, como Samuel falou para o povo. Eu ouvi a sua oração. Eu ouvi, e Deus ouve a nossa oração. Eu queria que você guardasse essa palavra. Ela está sendo pregada aos telhados hoje, porque ela tem um propósito para se cumprir neste lugar. Neste lugar. Se ajuste. Faz uma retrospectiva do seu coração hoje. Nós estamos diante da presença. Nós estamos diante da mesa. Eu disse nessa manhã que quando nós sentamos à mesa, não há nada que nos condene. Quando nós sentamos à mesa, o Senhor não nos adverte com palavras duras. Ele fala assim, filho, vem. Filho, vem como você está. Essa é a palavra dessa noite. Essa é a palavra do Senhor e eu quero que você aplauda o Senhor.